Então hoje eu quero trazer um subsídio que é um subtema dentro da lição de domingo com o tema salvação não é obra humana, e como eu disse, é um subtema, nós vamos usar o seguinte título: a salvação dos justos. Então é uma sincronia, os dois assuntos se complementam. E para iniciarmos, vamos estar lendo na Bíblia em Romanos capítulo 3. Pode, se você puder, acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 3 de Romanos. A partir do versículo 9, vamos ler uns 3 ou 4 versículos. Romanos 3, 9 a 12. Estarei lendo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha, lembra do tema que eu disse? A salvação dos justos. Mas nós lemos um texto aqui que não há justo. Então vamos orar para entender isso aí, né? Vamos pedir a Deus a bênção. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos primeiramente por estarmos em paz, estarmos de pé, estarmos juntos para abrir Tua palavra, para estudar a Tua revelação. Vem falar conosco, vem nos instruir em verdadeira justiça e santidade. Abençoe todos os meus irmãos ao redor deste mundo que está, Senhor, preocupado em aprender Tua palavra, em ensinar Tua palavra. Que o Senhor possa então nos dar conteúdo, entendimento, nos dar capacitação para sermos instrumentos em Tuas mãos na transmissão da Tua verdade, da Tua palavra. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Romanos com um propósito específico, que foi de demonstrar que todos são pecadores. A Bíblia, Paulo diz assim no capítulo 11 de Romanos, verso 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 32. Os milhares de cordeiros e ovelhas que morreram no Velho Testamento não puderam tirar um pecado sequer das pessoas. Para que então aquele sacrifício? Porque Deus instituiu o sacerdócio, o sacrifício, sendo que nem todos os milhares de cordeiros podiam tirar um pecado sequer. Eu explico. Aqueles sacrifícios foram ordenados para servirem de inspiração e de tipo, de sombra, do único sacrifício que de fato resolveria o problema do pecado, que seria o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apenas retardavam a ira de Deus contra o pecado. Segurava a ira de Deus até o tempo em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse se manifestar. Daí vocês veem a importância do ministério salvador de Jesus Cristo. Tudo que estava acontecendo no Velho Testamento era uma sala de espera, aguardando Ele. Tudo apontava para Ele, tudo esperava Ele. Assim, os milhares de cordeiros que morreram então no Antigo Testamento eram apenas didaticamente uma lembrança, uma revelação, um alerta para que aguardassem ansiosamente a vinda do Cordeiro de Deus. Aí alguém pode até perguntar, mas e a salvação no Velho Testamento? Como que ela era então? Ela era em esperança, ela era por fé. Eles estavam
os santos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, foram salvos porque criam na promessa. A grande promessa que a Bíblia fala, a promessa de Deus na Bíblia, a primeira grande promessa de Deus é Jesus Cristo. Então eles viveram e morreram aguardando a promessa. E porque viveram e morreram cumprindo aqueles regulamentos do Antigo Testamento, que estavam ligados à promessa, então Deus validou aquela obediência, aquela constância, aquela esperança que eles tinham. Deus validou aquilo e pôs numa conta que seria paga por Jesus. De maneira que quando Jesus morreu na cruz, o sacrifício dele foi eficaz para os que estavam vivendo naquele tempo e para os que tinham vivido antes dele e que o esperavam, aguardavam a vinda do Redentor. Não sabiam tudo, apenas tinham uma noção de uma promessa que Deus fizera no passado. Eu disse que a primeira grande promessa de Deus na Bíblia foi o Salvador, mas a segunda grande promessa de Deus na Bíblia é a vinda do Espírito Santo, de maneira que também a vinda do Espírito Santo é chamado de a promessa do Pai. A primeira promessa do Salvador para o mundo inteiro. A segunda promessa foi mais especificamente para a igreja, a vinda do Espírito Santo. Então somente Cristo e este crucificado poderia satisfazer a perfeita justiça de Deus. A doutrina da justificação pela fé nos desafia a olhar exclusivamente para a obra de Cristo na cruz, para que ninguém duvidasse que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. A Bíblia diz: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmo 37, 39. Aí vem a grande pergunta: quem é o justo? A quem Deus salva? Porque aqui está dizendo: a salvação dos justos vem do Senhor. Então a pergunta: quem são os justos? A quem o Senhor salva? Vamos então aproveitar esses minutos que seguem, dando as características de quem é que a Bíblia considera justo, chama de justo, a quem Deus salva. Ou seja, a salvação de Deus é para todo mundo, mas ela eficazmente ela atua, ela opera em primeira mão para esse tipo de pessoas que a Bíblia chama de justos. Bem, Paulo tinha dito que não há um justo, nenhum sequer. Então nós temos que encontrar esse justo agora. Então a primeira característica já vai explicar e vai te ajudar a entender isto. Quem é o justo? O homem justo é aquele a quem Jesus justifica. Portanto, Paulo tinha razão de dizer: não há nenhum justo em si mesmo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas a justificação, por isso que eu disse, a doutrina da justificação nos desafia a olhar para a cruz. Porque olhando para a obra perfeita de Cristo na cruz, nós obteremos a justificação. Pecadores são perdoados e justificados por meio da obra perfeita de Cristo na cruz. Então aquele por quem Cristo morreu, aquele por quem Cristo derramou seu sangue, este é considerado por Deus como justo. Todo pecado é injustiça. Nenhum homem pode se libertar dessa injustiça senão por meio de Jesus Cristo. A salvação é uma provisão da graça de Deus capaz de apagar todos os pecados, e esta salvação pela graça só pode ser recebida pela fé. Veja o contraste.
Quando a lei foi dada no Antigo Testamento, ela exigia obras. Mas a graça de Deus revelada na nova aliança exige fé. Quando fazemos qualquer coisa, queremos obter qualquer favor que demande um pagamento da nossa parte, então já não é mais graça, é dívida. Então Deus deixa bem claro, na nova aliança, a obra da salvação é uma obra da graça, que Deus jamais aceitaria qualquer pagamento, até porque os nossos pagamentos não servem para Ele. Então Ele diz, justifica o homem, não o homem que tenta fazer, porque por melhor que ele faça ainda está ruim, mas eu justifico aquele que crê naquele que fez. Quem fez? Jesus. A fé naquele que fez te justifica, te torna justo, aceitável diante de Deus. Então, se a salvação é uma provisão da graça de Deus, capaz de apagar todos os nossos pecados, devemos recebê-la pela fé. Paulo escreve novamente Romanos, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2:8 e 9. O homem que depositou a sua fé na morte expiatória de Jesus Cristo foi justificado de todos os seus pecados. Este homem, esta mulher, não pode mais ser condenado e nem mesmo acusado. Jesus se tornou a sua perfeita justiça diante do tribunal do universo, da eternidade. A pergunta que Paulo faz aqui em Romanos capítulo 8 é interessante. Ele pergunta assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8. O grande capítulo 8 de Romanos é tremendo, é poderoso no desvendamento desta obra profunda da graça, manifesta e realizada e consumada por Cristo na cruz. O capítulo 8 de Romanos começa fazendo a seguinte declaração: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. O capítulo 8 começa com nenhuma condenação e termina o capítulo 8 dizendo nenhuma separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades. Ele diz, ninguém nos separará do amor de Deus, de Cristo. Então o capítulo 8 de Romanos é o grande capítulo da libertação espiritual. Até o capítulo 7, Paulo está lidando com o dilema do pecado. Pecado escravizando, pecado dominando, pecado nos enganando, pecado nos traindo, pecado nos conduzindo à desobediência, ao caminho do confronto contra a vontade de Deus. Mas quando chega no 8, Paulo fala da lei do Espírito de vida que nos livra da lei do pecado e da morte. E ele então explica que quem poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Então a primeira identificação do justo: justo é todo homem, é toda mulher, é toda criança, é todo rapaz, toda moça que deposita a sua fé no Cristo que vai à cruz para nos trazer a redenção e fazer a expiação dos pecados. É a confiança de que o Cristo que morre na cruz também ressuscita para a nossa justificação.
Então esta fé muda o destino dos seres humanos. Quem exercita essa fé, aceita o desafio da graça de Deus, de colocar a sua fé em Cristo, tem a sua vida mudada eternamente. Segundo, quem é o homem justo? O homem justo é aquele que sempre confia em Deus. Parece simples essas colocações, mas preste bem atenção, porque elas têm um sentido teológico, um sentido prático, muito bonito. O homem justo é aquele que sempre confia em Deus. A conversão, a nossa conversão a Deus, a Cristo, não põe fim à natureza do pecado. Lamentavelmente, o justo ainda pode tropeçar e pode até cair. Não existe nada mais constrangedor que a experiência do pecado na vida cristã. É triste, é duro, porém é uma realidade que ela pode acontecer. O pecado traz consigo o sentimento de culpa, nos faz sentir indignos diante de Deus, e durante esse tempo em que estamos em crise, em conflitos, nós precisamos nos agarrar completamente à palavra de Deus. Do contrário, nos sentiremos culpados, abandonados por Deus, e nesse momento alguém precisa nos lembrar de que Deus não é apenas juiz, mas o nosso Deus também é Pai, para que não sejamos consumidos pela tristeza e pelo medo, porque o pecado causa vazio, separa. Nesse vácuo você tem que segurar na palavra e tem que ter bons amigos para te ajudar a lembrar que além de Deus ser juiz, Ele é também Pai, ou seja, Ele não vai te mandar embora, Ele não vai te deixar. Há um caminho de retorno, há uma solução. A redenção de Cristo continua de pé, o sangue continua eficaz, a justificação continua valendo. Mas pastor, eu pequei. Sim, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ele não apenas era o seu Salvador, Ele é o seu Salvador. Ele não é apenas aquele que te justificou no passado, Ele continua te justificando ontem, hoje e sempre. E por isso que Paulo diz que o pecado nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nem o medo, nem a dúvida, nem o temor, nem a fraqueza, nada. Por isso que ele diz, nenhuma separação. Olha, então, filhinhos, não pequeis. Deus não nos chamou para viver no pecado, mas Ele também não nos deixará no pecado se nós tropeçarmos na caminhada. Ele vai te fortalecer e te ajudar. A conversão, então, ela não elimina, ela não cancela, não erradica a natureza pecaminosa. Porém, a conversão estabelece um novo princípio de vida, que a gente tem que compreender esse princípio de vida e tirar o melhor dele. Que princípio é esse? A conversão nos coloca num novo princípio de vida que é governado pelo Espírito Santo. O grande segredo agora da vida cristã vitoriosa para cada um de nós é descobrirmos o caminho da comunhão com o Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. Sabe? Saber desfrutar, tirar do Espírito Santo, que é uma fonte inesgotável de poder, a renovação para a nossa espiritualidade. A Bíblia diz, Paulo escreve também em Gálatas, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, há duas naturezas agora em guerra dentro de nós. Deus, o Senhor Jesus, quando nos salva, quando nós convertemos a Ele, Ele põe fim a muitos conflitos que a gente tinha. Nós tínhamos conflito causado pelo medo da morte, pela incerteza da eternidade.
pela insegurança, pelo sentimento, né, de que não somos ninguém nesse universo. Mas quando Ele nos salva, Ele tira todos esses conflitos. Você sabe que é amado, você sabe que não precisa de temer a morte, que há uma vida eterna te esperando. Ele tira esses conflitos, mas tem um conflito que Ele não tira. É o conflito entre a natureza pecadora e a natureza de Cristo que está dentro de nós. A conversão não eliminou a velha natureza, mas nos deu uma nova natureza. E agora quer nos treinar a viver sob o domínio da nova natureza e deixar a natureza velha do pecado de lado. Quanto mais melhor ela ficar de lado, né? E é este o segredo da vida cristã vitoriosa. Por isso ele diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. É a guerra. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 16 e 18. Uma maneira de entender o caminho da vida vitoriosa, onde a predominância do Espírito Santo é maior do que a predominância da natureza da carne. Uma maneira de entendermos como tirar o melhor desta possibilidade que Deus nos deu, é aquela ilustração de que não devemos alimentar, né, o cão errado. É mais ou menos assim a história. Deixa eu contar para você entender o que eu quero dizer. Era um índio que tinha 2 cães, um cão de pelo preto e um cão de pelo cinza. Eles eram do mesmo tamanho praticamente. E aí ele inventava um jogo lá na feira da vila, da cidade que ele ia tentar tirar dinheiro, né, ganhar dinheiro. Ele inventava um jogo de pôr os cães para brigar e fazer apostas. As pessoas reuniam e faziam aposta. Qual cão que vai ganhar? Aí eu aposto no cão de pelo preto, não, no cinza. E aí geralmente eles ficavam lembrando do domingo anterior que ele tinha ido na feira e o cão X tinha ganhado. Aí todo mundo apostava no que ganhou. E aí ele punha os cães para dar uma brigada lá para ver, fazer as apostas, né? E o cão contrário era exatamente o que o povo votava, era o que perdia. Aí só, mas ele ganhou na semana passada, por que ele perdeu agora? Aí ficavam todo mundo com aquela interrogação. O índio sempre ganha da gente, porque a gente pensa assim, não, o que ganhou vai ganhar de novo, e aí ele perde. Aí um dia o índio contou para um amigo dele o segredo. Diz: olha, na semana que o de pelo preto ganha a batalha lá, a briga, eu deixo ele a semana inteirinha passar fome. Não dou comida para ele, ele fica fraquinho. E eu só alimento o outro. E eu sei que eles vão apostar no cão de pelo preto. Mas aí ele passou fome a semana inteira, eu levo ele, ponho eles para brigar, o outro ganha. Agora, na outra semana, eu faço o contrário, porque eu sei que eles vão votar nesse, eles vão apostar nesse. Então, resumindo, quem nós queremos que ganhe dentro de nós? O espírito ou a carne? Depende de quem nós alimentamos mais, de quem nós damos o alimento todo dia. Você está alimentando o velho homem ou o novo homem? Você está alimentando a nova natureza segundo a natureza de Cristo, ou a velha natureza segundo a natureza de Adão? Aí, mas como é que é isso, pastor? Veja os programas que você assiste em televisão, veja as coisas que você lê, veja as conversas que você tem durante o dia, a semana, veja se ela ajuda a alimentar qual das duas partes, porque você tem dentro de você dois elementos, 2 agentes, né? Não é assim que Paulo disse? Andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. A carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne. Alimente o espírito. Pensa nas coisas de Deus. Ora mais, lê a Bíblia, vem para a igreja. Só liga os seus meios de acesso aí à tecnologia só em coisa boa. Não perde tempo com coisa inútil.
alimente o novo homem gerado segundo Deus em sua vida. Este novo homem foi gerado segundo Deus para crescer e ser igual a Cristo. Então alimente ele, fortaleça ele, coma a Bíblia, alimente da palavra, ore a Deus, cante um hino, adore o Senhor, e você vai ver que este homem gerado de novo pelo Espírito em você vai crescer, vai governar a sua vida e vai ser cheio do Espírito Santo. A conversão dá ao ser humano então uma nova natureza que o capacita a viver acima da lei do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, de 12 a 14. Vamos para a terceira característica. Quem é o homem justo a quem Deus salva? O homem justo é aquele que nunca permanece no pecado. Veja bem, eu disse que na conversão não erradica a velha natureza, mas te dá uma possibilidade, uma nova opção de viver segundo o Espírito. Isso é maravilhoso. Agora, o homem justo é aquele que nunca permanece no pecado. A Bíblia diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Salmo 37, 23 e 24. Existe uma grande diferença entre o homem apóstata e o pecador, mas que teme a Deus. O homem que peca, mas teme a Deus. O apóstata é bem diferente. O apóstata rejeita o arrependimento, se esquece de Deus e vai embora. O segundo errou, mas é temente a Deus, mesmo em fraqueza, ele não se aparta das coisas de Deus, nunca se esquece de Deus. A Bíblia diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios 24, 16. Está aí a diferença entre o ímpio e o justo. O justo pode errar, mas não fica no erro. Pode errar sim, está sujeito, né? Estou dizendo que pode como concessão, estou dizendo como um fato que é possível. Um grande exemplo de um pecador temente a Deus, de uma pessoa que desobedeceu a Deus, mas temia a Deus mesmo assim, foi o do profeta Jonas, lembra? Estando em desobediência, Jonas foi lançado nas profundezas do mar, e quando engolido pelo grande peixe, próximo à morte, ele orou a Deus dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Que situação terrível passou Jonas. A desobediência era visível, claro que inegável que ele estava desobedecendo a Deus, contrariando a vontade de Deus. Mas quando Deus balançou o universo um pouquinho, Jonas gritou, disse: tem dó de mim, Senhor, me socorre, me ajuda. Eu não me
não largo do Senhor, não deixo. Eu sei que eu devia ter obedecido, não obedeci, mas por favor, Senhor, não me abandones. Aí está um justo, que mesmo na sua teimosia, ele demonstrou que o temor de Deus continuava vivo em sua vida. Não é um apóstata. O apóstata diz, não quero, Jesus para mim não representa nada. Não, o Filho de Deus, o justo, é aquele que diz, oh, como eu fui fraco, mas Deus sabe que eu amo a Ele. Deus sabe que eu quero um dia estar livre das minhas debilidades para traduzir isto em amor e obediência a Ele. Você, então, conhece perfeitamente o desfecho dessa história de Jonas. Deus o livrou da morte, ordenou ao peixe que vomitasse Jonas lá nas praias do Mediterrâneo. Na experiência do profeta, vemos o cumprimento então da palavra do Senhor que diz, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Quando o justo peca, ele fica triste pelo mal que cometeu, e das profundezas da alma, ele clama a Deus pela sua purificação. O que o homem justo faz quando ele desobedece? Ele grita, purifica-me com ensopo, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui está a oração de Davi. É assim que o justo se manifesta nas suas angústias, nas suas dores. Ele não fica no perímetro, no lugar do pecado. Ele se levanta e corre em direção a Deus. Segue em direção ao seu Deus, que ele sabe que é melhor do que qualquer oferta que o mundo tem. Ele quer Deus. Qual é a outra característica do homem justo a quem Deus salva? A Bíblia diz que a salvação do Senhor é para os justos. O homem justo é aquele que nunca esquece da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Salmo 37, 30 e 31. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Esse é o pedido de Deus. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios 3:1. O homem justo sabe que o apelo do Pai é um apelo amoroso, é um apelo cheio de bondade e misericórdia. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Existe uma grande diferença entre o homem mau, que resiste a Deus, e o homem bom, que cometeu um erro, mas teme a Deus. Davi escreveu sobre este homem bom, dizendo, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O Salmo 37 é muito bonito nessa comparação que ele faz. Ele foi escrito para mostrar a enorme diferença que existe entre o justo e o ímpio. Todo ele pode ler depois calmamente em casa. Segundo este salmo, o homem se corrompe a partir do momento em que ele deixa de confiar em Deus. O ímpio confia em si mesmo ou em outras coisas, mas não confia em Deus. A Bíblia diz assim, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão. Eles estão confiados na sua força, seus braços se quebrarão. Mas o Senhor sustém os justos.
A partir do momento em que o homem deixa de confiar em Deus para confiar nas riquezas, nas obras humanas, na sua justiça própria, Deus deixa de ser a sua justiça e a sua salvação. Deus deixa de ser a resposta para a sua grande necessidade espiritual. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Veja, Deus se torna cuidador, responsável por aqueles que confiam nele. Se você diz, vou confiar em Deus, Deus lá do céu diz, vou cuidar de você. Se você diz assim, vou confessar o meu Deus em toda a minha vida, em todas as situações da minha vida, Deus também diz lá do céu, e eu estarei presente em cada etapa das suas escolhas, decisões, da sua caminhada, serei o seu abrigo, serei seu refúgio, serei o seu salvador. Glória a Deus. Então o homem justo, quem é o homem justo? O homem justo é aquele que jamais retira os seus olhos da cruz. Jesus Cristo é a nossa justiça. Se o céu é um lugar de perfeição, então todo homem sábio, justo, temente a Deus, não retirará seus olhos de Cristo, porque a Bíblia diz que o homem só é perfeito nele. Se o céu é um lugar de perfeição, então temos que estar em Cristo, para um dia podermos estar no céu, porque a nossa perfeição vem dele. Nós não temos ela em nós, nunca teremos se confiarmos nas nossas forças. Por isso que a Bíblia diz que a salvação não é obra humana, que o homem não produz a sua salvação. O justo sabe que as suas obras, as suas melhores obras, não passam de trapos de imundícia, e que seria um insulto apresentar esses trapos diante de Deus. Há milhões de pessoas neste mundo, crendo na falsa esperança de que poderão melhorar a situação perante Deus, tentando colocar nos pratos da balança uma obra boa de cá para compensar uma má que está de cá, uma boa de cá para compensar outra má que é colocada de cá. E aí ele diz, será que eu já fiz mais boas ações esta semana do que más ações? Será que eu estou conseguindo equilibrar o prato da balança? O ser humano infantilmente às vezes pensa dessa forma, mas ele não sabe que até aquelas obras que ele acha que é boa, que se for testada pelos olhos humanos, eles vão dizer é boa, mas quando testadas pelos olhos de Deus, que vê todas as razões, todas as motivações, que vê toda a essência de tudo que fazemos, a Bíblia diz que pelos olhos de Deus, o melhor que fazemos, nossas justiças, são como trapo de imundície. O homem justo, ele é sábio, então ele não apresenta obras tentando obter com elas qualquer favor de Deus, porque ele sabe que são trapos, e ele não tem o atrevimento de levar diante de Deus trapos. Então ele não lança mão de suas obras, então ele se apega à revelação da doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo nos diz que Deus justifica até o ímpio que confia em Jesus. Você diz, mas ele é ímpio, mas a partir da hora que ele começa a confiar em Jesus, um milagre começa a acontecer na vida dele. Às vezes começa a se confiar em Jesus na impiedade. Há muitas pessoas que começaram a arriscar a confiar em Jesus na dúvida, no medo, no pecado.
Então a Bíblia diz que ele justifica o ímpio. De qualquer forma, nenhum de nós estamos fora da categoria de ímpios. Tem um ímpio mais esculachado, um ímpio mais depravado, tem um ímpio mais moralista, mas todos são ímpios. Mas a Bíblia diz que Deus justifica. Então, esta é a doutrina da salvação que vem de Deus, da única salvação que realmente existe. O homem justo, ele então sabe que suas melhores obras não passam de trapo de imundícia, então ele jamais insiste em pendurar esses trapos na cruz para tentar ajudar Cristo a salvá-lo. O homem justo sabe que se ele fizer isso, ele estará ferindo o Salvador profundamente. Porque a melhor obra que eu tentar colocar junto com a obra de Cristo na cruz, são trapos que eu estou tentando pendurar na cruz. Vai atrapalhar a obra de Cristo. Vai trazer uma mácula para a obra de Cristo. Retira isso daí. Afasta isso daí. Fica só com a obra de Cristo, porque ela é perfeita. Se tentar acrescentar alguma coisa a ela pelo seu esforço pessoal, você vai atrapalhar. É como se você estivesse colocando trapos sujos sobre um lençol branco. Ao invés de melhorá-lo, vai piorá-lo. O homem que teme a Deus, o justo, então não tenta ajudar o seu Salvador a salvá-lo. Ele sabe que se fizer isso, estará ferindo o seu Salvador. A salvação do justo não vem das obras. A salvação do justo não vem das vãs filosofias. Os judeus, que eram chamados de judaizantes, que queriam puxar a igreja para o judaísmo, tinham confundido os irmãos, dizendo que eles tinham que fazer a observância da lei com a graça. Paulo disse, não façam isso. Se vocês se circuncidarem, que era um rudimento da lei, circuncidar, uma operaçãozinha feita no corpo, na pele. Se vocês fizerem isso para se agradar, para conseguir ter a aceitação diante de Deus, vocês estarão negando a preciosidade da obra de Cristo na cruz. Se vocês deixarem circuncidar-se, Cristo para mais, nada mais aproveita para vocês. Vocês estão separados dele, caíram da graça. Tem gente que fala, não, deixa o irmão guardar o sábado. Se for para ser salvo, está negando Jesus. Se quiser guardar porque resolveu usar o sábado para descansar, tudo bem, mas não me ponha nessa questão nenhuma prática religiosa, porque é negar a graça. Nem o domingo. Eu não guardo o domingo para ser salvo, não. Por acaso o domingo é um dia que ficou especificado como feriado nacional, nós usamos para fazer as principais reuniões da igreja. A igreja primitiva usou também o primeiro dia da semana para fazer grandes reuniões. Então não estamos fazendo nada mais, nada menos do que sempre foi feito desde o primeiro século. Mas é para ser salvo? Não. Na realidade, já repeti isso muitas vezes, mas no cristianismo não se guarda apenas um dia da semana, guarda os 7. Guarda os 7. Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias Cristo é santificado em nossa vida. Todos os dias. De cedo até a hora de dormir, glória a Deus e aleluia. Né, irmã Wagda? É glória a Deus e aleluia. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Qual que é o dia seu santo? O meu dia santo é a segunda e a terça, é a quarta, é a quinta e a sexta. Os muçulmanos, a religião do Islã, tem um mês sagrado, chama o mês de Ramadã. Toda religião humana tem um dia sagrado, tem um local sagrado, tem um mês sagrado. Interessante, Jesus fugiu de todas essas práticas. Se você for olhar, o budismo tem um templo sagrado no Japão, o hinduísmo tem templos sagrados na Índia, o islamismo tem um templo sagrado em Meca. É ensinado, o catolicismo tem
tem um lugar sagrado em Roma. Toda seita tem um lugar sagrado, objetos sagrados, dias sagrados, locais sagrados. Aí a igreja primitiva começa lá em Jerusalém, sem templo. Era o templo sagrado do cristianismo? Não tinha. Os cristãos se reuniam em alguns lugares do templo lá, aproveitando alpendres, sabe, pontas lá daquele templo, para fazer reuniões. Mas logo, o Senhor vai permitir que o templo seja destruído para que o cristianismo ganhe asas, não fique preso. Porque muitos cristãos ainda tinham aquele apego ao templo, né? O Senhor disse, não, nada de templo. Jesus tinha pregado nos montes, Jesus tinha pregado nas praias, Jesus tinha pregado nas vilas. Quando ele conversou com a mulher samaritana disse, Senhor, nós adoramos aqui nesse monte em Samaria, os judeus adoram lá em Jerusalém, afinal de contas, aonde é que nós devemos adorar a Deus? Jesus disse, nem nesse monte, nem em Jerusalém. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O problema não é mais lugar, é como adorar. Por isso que ele ensinou o povo a adorar a Deus no monte, na praia, para tudo quanto é lugar. Aí a igreja primitiva está começando. Aonde é o lugar sagrado? É o templo estava de pé. Então é lá que o Espírito Santo vai ser derramado. Não. Jesus disse, olha, fique aí no cenáculo. Dizem que o cenáculo deveria ser um compartimento da casa de Maria, mãe de Marcos. Quando o Senhor derrama o maior dom que a igreja tem, que é o Espírito Santo, ele não derramou num templo, derramou num compartimento de uma casa de família, no lar, na família. Foi lá no cenáculo, naquele compartimento da casa de Maria, que o Espírito Santo veio sobre a terra para inaugurar esta grande obra que é a dispensação da igreja, que ainda está em franco desenvolvimento sobre a terra. Por que o Senhor não usou o templo? Porque o Senhor veio para tirar essa ordem religiosa bitolada, que faz os homens ficarem legalistas. É aqui que é santo, é ali que é santo, é nesse dia, é nesse... A ordem judaica, os homens mais santos eram os sacerdotes. Jesus não batizou nenhum sacerdote no dia de Pentecostes. Batizou mulheres, crianças, pescadores, mas não batizou nenhum sacerdote. Então o Senhor mudou a ordem das coisas. Não havia mais homens especiais, todos eram especiais. Não havia mais lugares especiais, todos eram especiais. Não havia mais dia especial, todos eram especiais. A salvação do justo, então, não vem de uma associação de lei com graça. Não, é só graça. E graças a Deus que é só graça, porque se não fosse, ninguém seria salvo. A salvação do justo também não vem da associação de obras humanas com a obra de Cristo na cruz. Não, a salvação dos justos é exclusivamente Cristo. Jesus Cristo é o seu único, perfeito, suficiente e eterno Salvador. O tema do justo é sola fide, sola gratia, sola Christus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Essas eram as máximas da reforma, né? Solas. As solas é somente. Glória a Deus, eu gosto muito disso. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Para terminar, disse Pedro lá na casa de Cornélio: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Essa confiança de esperar só em Cristo e crer que Ele é suficiente para nos salvar sozinho, fazer a obra da salvação do começo ao fim, sem minha ajuda, apenas confiarei nele. Esta confiança exclui o esforço humano e apela para a sua entrega e para o seu repouso em Cristo.
Deus está nos chamando para um repouso. Pare de debater, não tente fazer as coisas acontecerem. Descansa em Deus e Ele fará tudo acontecer a seu favor. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Vamos agradecê-lo assim como estamos. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Quão grande é, Senhor, a revelação desta obra perfeita e plena que o Senhor fez a nosso favor. Obrigado, Senhor, ajuda-nos a nos centrar cada vez mais na Tua palavra, na Tua revelação, na perfeita obra do Senhor a nosso favor. Obrigado, Senhor, sabemos que todos os nossos pecados são apagados pelo Teu sangue. Sabemos que a doutrina da justificação apela para que nós confiemos plenamente em Ti, estejamos certos e seguros de que em Ti somos justos, justificados, perdoados, regenerados, santificados, prontos e perfeitos em Cristo, para um dia estarmos na Tua presença. Abençoe, Senhor, a igreja, Teu povo ao redor da terra, abençoe desde as crianças aos mais idosos, que esta igreja tenha uma fé perfeita nesta graça gloriosa, revelada no Teu amor, revelada na Tua cruz, na Tua entrega. Obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua conosco, guiando-nos, iluminando-nos e fazendo-nos, Senhor, compreender o grandioso mistério da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos terminando, chegando ao final, agradecidos a Deus por mais este dia que completa na nossa vida, na nossa atividade, aqui na casa do Senhor, com a palavra de Deus cravada dentro do nosso coração, né? Ela não está só por cima da terra, não, ela penetrou. A palavra de Deus já criou raízes e está dando frutos em nossa vida. Vamos ficar de pé.